Olá, alunos, sejam muito bem-vindos para a última semana da disciplina de Ferramentas da Qualidade. Após vocês aprenderem sobre as 7 ferramentas básicas da qualidade, como folha de verificação, fluxograma, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma, diagrama de dispersão e carta de controle, nesta última semana eu apresentarei outras 3 ferramentas muito conhecidas e muito utilizadas pelas empresas: a estratificação, programa 5S e o ciclo PDCA. Acredito que muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar dessas ferramentas, mas eu achei muito importante encerrar a disciplina comentando um pouco sobre elas, dada a sua relevância. Cabe destacar que o programa 5S e o ciclo PDCA não são consideradas necessariamente ferramentas da qualidade, mas sim metodologias mais amplas, utilizadas na qualidade para atingir diversos objetivos. Eu chamarei aqui de ferramentas apenas no sentido de vocês também terem essas abordagens como opções e como ferramentas que poderão também auxiliá-los na gestão da qualidade e na melhoria dos processos empresariais. Bom, vamos começar com a ferramenta da estratificação. A estratificação é uma técnica que ajuda na análise dos casos cujos certos dados podem mascarar os fatos reais. Imagine, por exemplo, os dados sobre pequenos acidentes ocorridos em uma indústria. Os números gerais por si só não irão dizer muita coisa, pois o total de acidente representará a soma de acidentes causados por cortes, por queimaduras, por local do corpo afetado, por setores ou departamentos em que mais ocorre, entre outras informações mais específicas que geralmente contribuem para a quantidade geral de acidentes. Assim, o uso da estratificação se mostra útil para explorar melhor os dados e, por meio de estratos ou categorias, fazer uma análise mais minuciosa sobre o problema em questão. Se, por exemplo, a empresa identificar que os acidentes costumam ocorrer mais em determinado setor e que são mais comuns em determinados tipos ou situações específicas, ela conseguirá mapear melhor o problema e, assim, tomar decisões mais assertivas. Bom, dado esse contexto mais geral sobre estratificação, vamos à primeira videoaula da semana. Bom, primeiramente vamos ao conceito de estratificação. A estratificação é considerada uma ferramenta da qualidade utilizada para tratamento e análise de dados, que tem por objetivo separar os dados levantados em grupos distintos, como, por exemplo, a estratificação por local, a estratificação por data, a estratificação por turno de trabalho, a estratificação por tipo de defeitos, dentre outros tipos de categorias. Assim, a estratificação permite analisar os dados separadamente, para descobrir padrões sobre onde está a verdadeira causa de um problema. Então, dentro de um grande conjunto de dados, é comum termos algumas categorias ou alguns estratos que vão permitir uma análise muito mais precisa sobre o problema em questão. É muitas vezes usada para analisar e pesquisar oportunidades de melhorias, seja em produtos, serviços ou processos industriais, pois a estratificação ajuda na análise dos casos, cujos dados mascaram fatos reais. Isso geralmente ocorre quando os dados registrados provêm de diferentes fontes, mas são tratados igualmente, sem distinção. Vejamos um exemplo. A empresa Refeitex é uma empresa que fornece refeições industriais. Nos últimos 3 meses, observou que as sobras nos pratos dos usuários atendidos em um refeitório de uma fábrica aumentaram consideravelmente, conforme apresenta o quadro abaixo. Então, temos aqui o quadro que indica a quantidade de comida desperdiçada em determinada empresa, que é atendida pela Refeitex. No mês de janeiro, identificou 50 unidades, no mês de fevereiro, identificou 70 unidades, e no mês de março identificou 80 unidades. Notem que analisando apenas os dados desse quadro, fica muito difícil entender
qual a real causa para o aumento na sobra dos pratos desta empresa em questão. Percebe-se que a quantidade de restos vem aumentando mês a mês. Mas por que isso está acontecendo? Na busca por maiores informações, a empresa poderia utilizar a ferramenta da estratificação para analisar melhor os dados. É importante destacar que não existe uma regra para o tipo de estratificação a ser realizado. Nesse caso, a empresa Refeitex realizou uma primeira estratificação por turno de trabalho, para verificar se o aumento das sobras ocorria em todos os turnos de forma homogênea. E aí, pegando aqueles mesmos dados da tabela anterior e estratificando por turno de trabalho, chegou-se à seguinte conclusão. No mês de janeiro, que foram identificadas 50 unidades, 20 se referiam ao turno do dia e 30 se referiam ao turno da noite. No mês de fevereiro, que foram identificadas 70 unidades, 19 se referiam ao turno do dia e 51 se referiam ao turno da noite. E por fim, no mês de março, onde foram identificadas 80 unidades, 17 se referiam ao turno do dia e 63 se referiam ao turno da noite. Notem que apenas com essa estratificação já ficou evidente que no turno da noite a quantidade de sobras é muito maior que no turno do dia. Então essa é uma primeira conclusão tirada aí com o processo de estratificação. Assim, a estratificação mostrou que o problema é mais relevante no turno da noite. Dessa forma, a empresa tem agora o problema melhor definido, tornando-se mais fácil determinar e tratar sua causa. Tentando investigar mais a fundo o problema, a empresa tomou o desperdício de alimentos ocorridos apenas no mês de março, e também apenas para o pessoal do turno da noite, e o estratificou por dia da semana, conforme tabela a seguir. Identificou na segunda 1, na terça 1,2, na quarta 0,8, na quinta 0,7 e na sexta 12,5. Essa segunda estratificação mostra que o maior volume de desperdício ocorre no jantar das sextas-feiras. Assim, fica mais fácil verificar a causa do problema. Alguma coisa está acontecendo na sexta-feira à noite. A estratificação, nesse caso, permitiu isolar o problema, tornando mais fácil a sua solução. Sem a estratificação por turno e posteriormente por dia de trabalho, ficaria muito difícil a empresa entender que na sexta-feira está acontecendo algo. E com base nessa identificação, ela poderia utilizar outras ferramentas da qualidade, como, por exemplo, o diagrama de causa e efeito, para investigar melhor quais são as causas que contribuem para o aumento do desperdício na sexta-feira à noite. Assim, a estratificação deve ser vista pelas empresas como uma ferramenta importante da qualidade, que age diretamente na causa, auxiliando na solução de problemas. Nesse exemplo 2, temos aqui um caso real que eu peguei lá no site do Butantan sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19. Então, um grupo de cientistas se propôs a investigar a eficácia da vacina em grupos mais vulneráveis. Entre janeiro a outubro de 2021, coletaram dados de 59.853 casos confirmados de Covid-19 e 1.687 mortes. Para tanto, e para investigar um pouco mais a fundo o problema, estratificaram os dados entre as pessoas com esquema de vacinação completo e não vacinados, conforme tabela a seguir. Então, nessa primeira estratificação, dividiram aquele grande conjunto de dados em duas categorias, ou dois grupos. O grupo dos vacinados, ou com esquema de vacinação completo, e o grupo dos não vacinados, o que inclui também os vacinados parcialmente. E olha que interessante, em relação aos casos infectados, foram identificados apenas 25% entre os vacinados e 75% entre os não vacinados. Já em relação aos óbitos pela doença, apenas 7% se referem ao grupo dos vacinados e 93% ao grupo dos não vacinados. Então, só com essa primeira estratificação, já dá para concluir a eficácia da vacina em relação à Covid-19, tanto para casos de infecção como para casos de óbitos.
Neste estudo em específico, eles realizaram outras estratificações a fim de compreender ainda melhor o problema. Na segunda análise, o estudo mostrou que o grupo de vacinados apresenta uma taxa de letalidade 40,4% menor do que o grupo de pessoas não vacinadas. Já a terceira análise confirmou que a vacinação reduziu as mortes em todas as faixas etárias. Em pessoas acima de 80 anos, por exemplo, os não vacinados morreram 2 vezes mais do que os imunizados. Como conclusão, o estudo evidenciou a eficácia da vacina em proteger, inclusive, os mais vulneráveis. Então, um exemplo aí real de um estudo realizado por meio da estratificação. Bom, e para encerrar o assunto estratificação, vejamos aqui um exemplo de um artigo que eu realizei com alguns alunos referente à importância das ações afirmativas para a inclusão de grupos vulneráveis em universidades públicas. Então, o objetivo desse estudo, só para simplificar e para contextualizar melhor para vocês, foi o de comparar o desempenho de estudantes pertencentes a diferentes grupos sociais no Exame Nacional do Ensino Médio, ou o Enem. Bom, durante a análise dos dados, nós fizemos algumas estratificações para entender melhor o impacto de algumas variáveis no resultado dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio. O estudo contou com análise de dados referente a aproximadamente 249 mil participantes, por meio dos microdados do Enem 2020, que foi o último publicado. Para tanto, os dados foram estratificados em relação a 3 variáveis: o tipo de escola, se é pública ou privada, a renda familiar dos alunos, declarados no ato da inscrição, e a cor ou raça, conforme apresentado na tabela a seguir. Então, olha só, nessa primeira estratificação fica claro que a variável renda familiar impacta diretamente no resultado dos alunos no Enem. Quanto menor a renda familiar, menor a nota. E quanto maior a renda, maior a nota. E olha que interessante, em todas as categorias analisadas, a nota sempre acompanhou a faixa de renda. Quanto menor a renda, menor a nota. Quanto maior a renda, maior a nota média dos alunos, indicando que há uma relação muito forte entre renda familiar com desempenho no Enem. Na segunda estratificação, o estudo buscou analisar a cor e raça e sua relação com a nota média no Enem. Percebe-se que, na média, os alunos que se declararam brancos tiveram a nota maior do que outros estratos, como alunos que declararam ser de cor preta, parda, amarela e principalmente indígena. Então, percebe-se aqui uma variação também do desempenho do Enem em relação à cor e raça desses participantes. Por fim, o estudo analisou a relação das notas no Enem quanto ao tipo de escola em que o aluno cursou o ensino médio, seja ela pública ou privada. Percebe-se que alunos oriundos de escolas privadas tiveram uma nota média bem maior do que alunos oriundos de escolas públicas, o que indica também uma diferença considerável do desempenho desses alunos no Exame Nacional do Ensino Médio. Como conclusões do estudo, por meio dessas 3 estratificações, os resultados permitiram concluir que a renda familiar é a que mais influencia na comparação sobre o desempenho dos participantes, alcançando uma diferença de 41,25% entre os de alta renda com aqueles sem renda familiar. O tipo de escola também influencia, uma vez que os estudantes em escolas particulares apresentaram média de 19,4% superior aos estudantes de escolas públicas. O estudo também indicou que a cor ou raça influencia no desempenho, já que participantes brancos apresentaram desempenhos superiores a participantes indígenas, 17,6%, negros, 10,9%, e pardos, 9,7%, o que reforça a importância de ações afirmativas para permitir maior inclusão a grupos vulneráveis identificados no estudo. Bom, pessoal, para finalizar essa primeira videoaula sobre estratificação, algumas questões que devem ser respondidas durante a aplicação desta ferramenta. Os resultados relacionados com o problema em análise.
podem ser diferentes em relação ao tempo, ou seja, ele ocorre mais em determinadas horas do dia, ou em determinados dias da semana, ou ainda em determinados períodos do mês ou do ano? E quanto ao local, será que o problema está relacionado a algum setor ou departamento da empresa? Poderia esse problema estar relacionado a algum tipo de indivíduo? Por exemplo, será que pode estar ocorrendo mais em funcionários novatos, sem treinamentos ou desmotivados com o trabalho? Quanto ao tipo de defeito, será que é possível identificar uma predominância de defeitos em vários defeitos mapeados? Além dessas variáveis, outros extratos ou outras categorias de dados também poderiam ser subdivididos para uma análise mais precisa sobre o problema. Uma vez identificadas informações mais específicas e mais relevantes por meio da estratificação, que outras ferramentas da qualidade poderiam ser utilizadas para investigar melhor o problema? De repente, eu posso identificar pela estratificação que a queda na produção de leite se mostra maior em temperaturas mais altas, e a partir disso eu posso utilizar o diagrama de dispersão para conhecer melhor essa relação e quantificar o quanto correlacionados estão, como eu apresentei lá na videoaula sobre o diagrama de dispersão. Caso seja uma relação mais qualitativa, não possível de um maior detalhamento por meio de números, eu posso utilizar o diagrama de causa e efeito, reunir um grupo de especialistas ou reunir um grupo de colaboradores envolvidos com o problema e aprofundar a análise. Percebam que não existe uma regra, tudo dependerá da expertise do gestor e do conhecimento sobre outras ferramentas que poderão auxiliar no mapeamento do problema e na busca por soluções capazes de gerar decisões mais eficientes. Bom, espero que tenham compreendido o que é e como utilizar a ferramenta da estratificação. Uma ferramenta simples, mas de grande utilidade para os problemas do dia a dia. Na próxima videoaula abordarei o programa 5S, uma importante e poderosa abordagem que também servirá de ferramenta para vocês, futuros técnicos em qualidade. Forte abraço a todos e nos vemos na próxima videoaula.